O livro é do gênero policial. Não sou veterano no gênero, então tudo que achar suspeito vou contar. Capítulo 1. Acontece o assassinato de Hugo, jovem de família rica, cursava medicina com seu irmão, Alberto. Era querido por todos e não possuía inimigos aparentemente. No entanto, Alberto bate à porta do quarto do irmão e não recebeu resposta. Nisso ele arromba a porta. Vê seu irmão morto com uma espada fincada no coração. A partir disso começa uma investigação. Bem, ao julgar o nome do livro e que Hugo antes de morrer recebeu um escaravelho de encomenda, minha impressão é que o presente é amaldiçoado. Capítulo 2. Um ônibus bate num poste, dentro dele estava Alberto, mas o acidente não lhe tirou a atenção do que estava abaixo dos seus pés. Uma revista nela tinha a imagem do besouro que Hugo recebeu. Na minha opinião, essa descoberta veio de maneira bem esquisita. Poxa, uma batida de ônibus, aliás o motorista fugiu. Será importante esse detalhe? Capítulo 3. Alberto recebe uma ligação do inspetor Pimentel para os dois passarem de antiquário em antiquário mostrando a arma do crime. Enfim chega num antiquário. O dono diz que aquela espada fora vendida pelo seu sócio na época, hoje não mais. Entrega o endereço do irmão do ex-sócio. Antes de ter o endereço, Alberto conhece a filha do dono do antiquário, fala ao inspetor que tinha algo na mulher que o desagradava. Isso talvez seja o autor colocando falsa suspeita. Eles vão ao endereço. E é revelado que o ex-sócio havia morrido poucos dias atrás. Queima de arquivo, talvez? Esse foi um capítulo mais interessante de se ler, de opinar não. Capítulo 4. Capítulo chato. O que tenho para falar é que Alberto há um mês está conhecendo Raquel, a filha do dono do antiquário. E em outro núcleo da história um tal de Clarence morreu subitamente. Capítulo 5. Alberto estava no laboratório com outros estudantes quando um médico chama ele para ajudar na falta do assistente. Era a autópsia de Clarence. Que por sinal tem um ponto que tenho que dizer, ele também tinha cabelos vermelhos como Hugo. E Raquel é ruiva, será que ela será a próxima vítima? Se for o assassino não gosta de ruivos. Voltando. O médico e Alberto ao abrir Clarence sente o cheiro de cianeto de potássio. Causa da morte, envenenamento. Alberto logo cuidou de informar o inspetor Pimentel. Investigando descobriu-se que Clarence estava gripado e tomava remédio e no meio dos comprimidos havia o veneno. O inspetor suspeita de alguém da casa e da drogaria da cidade. Alberto ficou chocado quando viu um escaravelho no quarto de Clarence e levou-o consigo. Depois Alberto descobre que os besouros não são aleatórios, os significados dos tipos de escaravelho tinham ligação com a forma da morte das vítimas. Bem, até aqui posso dizer que o livro não vai desenvolver o luto de Alberto. E é estranho Alberto não comunicar a relação dos escaravelhos ao inspetor. Não sei se o fator dos besouros caracteriza o assassino a serial killer. Capítulo 6. Nada de interessante. Para informar vocês, Alberto conta sobre os escaravelhos ao inspetor e se apaixonou por Verônica. Totalmente desnecessário esse romance no momento. A escritora não quis desenvolver o luto do Alberto, mas iniciar um romance não tem como gostar da escolha. Capítulo 7. Alberto tirou uma foto dos hóspedes da mãe de Clarence. O motivo não foi dito, mas acho que era para Alberto admirar a imagem de Verônica. Talvez tenha importância depois. Capítulo 8. Alberto estava num teatro. E uma das atrizes estava de cabelos vermelhos e no meio da apresentação chega uma hora que a atriz é apunhalada na peça teatral, seu papel era morrer. Bem, as cortinas descem e depois sobem para os atores receberem os aplausos, entretanto a atriz de cabelos vermelhos continuou caída. Não era atuação, estava realmente morta. Capítulo 9. Logo no início, li que me enganei da maneira que a mulher morreu. Esse tipo de engano que os escritores fazem acho legal. A maneira como a ruiva morreu foi por dardo envenenado. De novo Alberto vai atrás do escaravelho dessa vez com o inspetor, que ainda não estava acreditando no rapaz. O besouro é achado, dessa vez o inspetor é quem foi saber o significado do inseto. Novamente tinha um
Espero que no próximo capítulo e adiante tenha mais pistas ou novidades de enredo, para não ficar essa repetição de assassinatos quase iguais. Capítulo 10. Nada de importante acontece. Apenas conversas de Alberto, o inspetor e o subinspetor Silva, de como vão agir. Há a informação que o assassino matou uma ave apenas pelas suas penas vermelhas. Capítulo 11. Aqui vejo enrolação e nada que me importe. Só subinspetor conversando com um funcionário do zoológico. Alberto marcando encontro com Raquel pelo telefone. Um mal-estar entre Alberto e Verônica causado por Raquel aparecer antes do encontro e causar ciúmes em Verônica. Pelo visto vai ser gasto tempo nesse triângulo amoroso, isso me desagrada. Capítulo 12. O capítulo era apenas Alberto avisando os ruivos da cidade sobre os perigos. Sobre Raquel aparentemente não terá mais papel na história. Houve uma conversa longa com um padre, que no meio mencionou Mr. Gryce, um hóspede da mãe de Clarence. Talvez tenha coisa aí. Capítulo 13. É achado um garoto pobre e desnutrido coletando insetos, mas a galera da investigação o liberou. Alberto falou ao garoto encontrar com ele no hospital. Alberto vai à pensão de Cora, a mãe de Clarence. Por coincidência era aniversário de Mr. Gryce, ficou para a comemoração. Do nada Alberto disse que estava colecionando insetos, aquilo meio que chocou a mesa. 3 dias depois Alberto recebe um pacote. Não havia besouro, e sim um desenho de escaravelho e a palavra, silêncio. O livro já trouxe uma mudança boa. Capítulo 14. Raquel foi atacada no pescoço, mas consegue o socorro de um obstetra que passava de carro. Raquel antes disso estava traindo o milionário que pretendia casar, conversava com um homem que propôs irem embora da cidade. No entanto, ela estava pensando em Alberto e desejando separar Verônica de Alberto. Capítulo 15. O capítulo foi apenas deduções entre Alberto e o inspetor. Raquel sobreviveu. Provavelmente ela dará uma boa pista quando despertar. Capítulo 16. De importância mesmo, só o assassino estava de máscara de besouro quando atacou Raquel. Capítulo 17. A cidade ficou sabendo sobre um assassino de ruivos pelo jornal. Criou-se um clima de terror, as pessoas tinham medo de sair nas ruas, outras mudavam de cidade. Em uma visita de Alberto na pensão de Cora, escutou gritos da copeira trazendo um embrulho com 6 escaravelhos, que encontrou debaixo do colchão de Verônica. Capítulo 18. Verônica é questionada, fala que é mentira e armação de alguém. No fim, o inspetor Pimentel acredita nela e a deixa livre. Passa dias e nada de outro assassinato acontecer. Numa noite, Alberto vê Verônica dentro de um carro com defeito e motorista consertando. Alberto convence Verônica a levá-la à pensão de Cora a pé. Na caminhada aparece o sujeito que atacara Raquel. E houve um tiro. Capítulo 19. O tiro dado foi de Alberto. Ele vai à pensão saber o que todos estavam fazendo. Início mal feito de capítulo. O assassino simplesmente sumiu. Não é escrito que ele fugiu e foi na direção da pensão. Subitamente Alberto quis ir na pensão. Por fim, nada de assassino e pistas. Porém, eu já descarto Verônica, Cora e os outros hóspedes. Inspetor Pimentel dizia que sentia que alguém da pensão era o criminoso. Sei não, talvez ache o Pimentel o assassino. Em uma manhã Alberto recebe uma encomenda. Era a fantasia do assassino. Capítulo 20. Venho notando que sempre aparece uma pista, a conversa de Alberto e inspetor não leva a nada. Aliás, a maioria das conversas dos livros são para enrolar. Capítulo mostrou uma suspeita com um homem que iria casar com Verônica, pois estava lendo um livro de entomologia, mas aposto que não é nada. Capítulo 21. O padre Afonso recebeu um besouro, tentou ligar para a polícia, mas o telefone não funcionava. Com o padre estava um sacristão que foi procurar a polícia. Por que o padre não foi junto? E convenientemente os tiras não estavam vigiando ele naquele dia. Alberto e a polícia disparam para encontrar o padre. Antes de chegar vem um incêndio na capela ao longe. Acham 2 corpos juntos. Alberto identifica um dos corpos como Jean Gras.
Logo depois os tiras acham o cozinheiro por perto. Não é para levar em conta. Depois surge num fuscão Verônica e Gedeon. O inspetor não perdeu a oportunidade de conversar com eles. Verônica pede para o inspetor dizer a Alberto para Alberto ligar para ela amanhã. O capítulo forçou demais a morte do padre e teve as coincidências do cozinheiro, Gedeon e Verônica estarem próximos do incêndio. Capítulo 22. Nada que vale a pena comentar. O capítulo encerra com uma carta do assassino para Alberto, dizendo: cumpriu-se o plano previamente traçado. Fez-se justiça, afinal. Hugo foi o primeiro, e Padre Afonso, o último. Jamais suspeitarão quem foi. O inseto. Capítulo 23. Passou 5 anos depois da última ação do inseto. Alberto terminou o curso de medicina. Teve namoradas, mas nunca esqueceu Verônica. Capítulo 24. Alberto conversava com um amigo até vir o assunto mulher. Nisso aí, Alberto mostra um retrato de Verônica ao amigo. Rapaz, desde que Alberto tirou a foto dos hóspedes pensei que aquilo teria utilidade pra frente. Ao lado de Verônica estava Jean Graz. Para Alberto e outros era Jean Graz, mas para o amigo era Rudolf. Ainda acrescentou que Rudolf há 16 anos havia sumido do sanatório em Genebra. Rudolf havia descoberto um escaravelho vermelho e quando foi apresentar para a plateia, tinha sido roubado pelo assistente de cabelos ruivos, que depois foi estrangulado. Esse foi o melhor capítulo. Uma boa reviravolta. Não esperava que fosse ele o inseto. Por fim, Alberto e Verônica ficam juntos e têm um filho. Não curtir o final feliz deles, nunca me importei com o romance.